Seja bem-vindo à terceira parte do curso educacional Bookmap. Hoje vamos analisar as aplicações práticas nas duas últimas sessões, parte 1 e parte 2. Então nós vimos para a primeira parte, a mecânica básica do mercado, que é essencial entender, e então na segunda parte vimos sobre estrutura, e então como essas mecânicas básicas funcionam dentro de uma estrutura de preços. E hoje, vamos começar a aplicar estratégias e setups dentro dessas estruturas que havíamos estudado, e entender o fluxo de ordem, ler o fluxo, e colocar isso junto com o setup e a estratégia. Portanto, risco de isenção de responsabilidade. A negociação de futuros e ações envolve um risco substancial de perda. Isso não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Mais informações, vá para bookmap.com, torne-se um membro lá e tenha acesso aos recursos gratuitos. E você pode entrar em contato conosco no suporte em www.bookmap.com. Então, deixe-me mostrar-lhe onde você pode encontrar Bookmap. Ok, está em www.bookmap.com, em preços, e você recebe um período de teste. Portanto, há duas versões diferentes. Há o básico e o avançado que você pode ver aqui. E então isso é básico e avançado também, mas está incluindo o feed DX. E o feed DX é para ações. Assim, você pode obter o feed DX para o básico ou avançado também. No entanto, se você é novo no Bookmap, você negocia ações, então talvez você queira ir com o pacote especial aqui. Ok? Você economiza um pouco. Para todos eles, você recebe um período de teste, então você pode conferir e ver se isso é algo que funciona para você. A versão avançada tem esses complementos extras. Isso é algo que vamos abordar na próxima série, parte 4, ok? Olhando para diferentes correlações, certo? Se você se inscrever em nosso canal do YouTube, você receberá as informações mais atualizadas quando vídeos e webinars forem carregados e, em seguida, o feed do Twitter também, e muitas outras notícias e informações que você pode ter. Então, de qualquer forma, esse é o nosso Twitter e onde você pode encontrar o Bookmap. As metas de hoje. Vamos ver o leilão e vamos passar pelo conteúdo estrutural que precisamos. Precisamos olhar para a visão macro. Precisamos olhar para a microestrutura e o fluxo de ordens e na carteira de ofertas. E precisamos entender o contexto disso. Essa é uma parte muito importante. E então vamos analisar a aplicação da estratégia e da configuração dentro desses detalhes contextuais. E então passaremos por alguns exercícios de treinamento no final. Então chegamos ao leilão. A visualização de macro, a análise de período de tempo mais alto é o que é necessário. Veremos a estrutura diária dentro desse período de tempo mais alto, e a microestrutura detalhando, dando esse contexto à estrutura e, finalmente, ao fluxo de ordem dentro dessa estrutura. E aí no fluxo de ordem, nós vamos ler o leilão, nós vamos analisar os participantes e o comportamento deles, ou entender o comportamento desses participantes e o contexto deles, e aí nós vamos ler a fita, as transações. Isso será uma imagem completa do livro de ofertas e do fluxo de ordens, e então vamos aplicar uma configuração e procurar por isso, e então otimizar essa execução de negociação dentro dessa configuração. Como temos todas as informações, temos o fluxo de ordens à nossa frente, e vamos utilizar isso a nosso favor. Visualização macro. A análise de imagem maior, use qualquer método que você preferir. Não importa. Talvez você esteja olhando para fundamentos, talvez você esteja olhando para o perfil de mercado ou volume, estrutura e indicadores diferentes, talvez seja o fechamento alto-baixo, ou pivôs, oscilações, linhas de tendência, velas e uma série de indicadores. Não importa. O que quer que funcione para você. Marque seus níveis de período de tempo mais altos, e você pode usar a coluna de anotações do Bookmap, se precisar.
Sim, Francisco, não importa. Bem, o que eu estou tentando apontar aqui é com a sua visão macro, é a maneira que você negocia, ok? O que quer que funcione para você. Apenas certifique-se de ter seus níveis. Isso é o que é importante aqui. E então vamos olhar para a estrutura, microestrutura e o fluxo de ordem dentro de seus níveis macro. E este é o mesmo processo que a maioria dos traders de fluxo de ordens usa lá fora. Talvez eles não olhem para o quadro macro real, mas estarão olhando para os níveis estruturais com certeza. Todos os traders de escada de preço e scalpers também. Você só tem uma probabilidade muito maior de essa negociação dar certo. Então, vamos escolher um método simples apenas para esta demonstração. Você usará seu próprio método para analisar seus prazos mais altos e precisamos escolher algo, então vamos escolher linhas horizontais e diagonais simples atuando como suporte e resistência. E olhe para isso em uma espécie de posição fractal aqui entre períodos de tempo mais altos e mais baixos. Então temos visão macro aqui, este é um gráfico diário, este é o dia que vamos olhar. Eu só escolhi porque, você sabe, aqui estão nossos níveis horizontais, ok? E nós temos coberto a estrutura e os rompimentos, o preço e a aceitação, e nós temos um aqui, e nós temos outro aqui. Agora estou procurando recuos para onde rompemos. E você pode ver que já tem 1, 2, e aí esse dia vai ser o terceiro, e essa é a área que vamos dar uma olhada aqui, ok? Nós também estamos em uma tendência de alta. Ok, eu não quero gastar muito tempo com isso, mas apenas apontar para marcar seus níveis. Ok, então aqui está dentro da estrutura diária, aqui é o nosso dia, como você pode ver, eu delineei isso com o retângulo. E também tenho outra linha de tendência que coloquei aqui. E estamos descendo e testando não apenas essa linha de tendência, mas temos outra confluência aqui de onde rompemos anteriormente, e você vê muitas compras iniciadas para o lado positivo aqui. Eu também coloquei algumas outras linhas aqui neste gráfico de 30 minutos, apenas alguns balanços que estou olhando aqui. E então, finalmente, aqui está esse dia novamente, e olhando para um pouco mais de análise em um gráfico de 5 minutos. E eu só tenho um balanço aqui que me interessa, porque vemos tempo e aceitação, e isso tudo é da noite para o dia, mas então aqui está nosso dinheiro aberto. E também temos uma linha de tendência aqui, ok? Então as outras linhas já estavam naquele gráfico de 30 minutos, ok? Então, esses são os nossos níveis de prazo mais altos. Nós em torno de 24,17, 24,22 e até 24,26, ok? Agora vamos dar uma olhada na estrutura no Bookmap. Níveis de período de tempo mais altos mapeados nas notas do Bookmap, e então essa estrutura geral no Bookmap, vamos começar a marcar, ok? Em que tipo de ambiente estamos? Tendência ou variação? Então aqui estão nossas notas de período de tempo mais alto aqui está nosso período de tempo mais alto que olhamos em torno deste 24,17, na verdade é 24,16,5, e então nosso balanço de 5 minutos que reconhecemos foi 24,22, e então o balanço noturno foi muito acima aqui. Ao preço de 24,25. Então, essas são as nossas áreas de interesse. Agora vamos dar uma olhada na estrutura aqui. Aqui está a nossa abertura de 9h30, e apenas ter uma ideia do que está acontecendo lá fora. Ainda não estamos lendo o fluxo de ordens. Estamos lendo a estrutura, e então vamos começar a montar o fluxo de ordem dentro dessa estrutura. Então, indo e voltando, como você pode ver aqui, nós fazemos uma nova baixa aqui, como você pode ver, em maior liquidez que está na oferta. E então voltamos e testamos o balanço alto, onde você pode ver que há alguma absorção aqui com maior liquidez que surgiu no livro. Mais alto ainda é esse 24,25, onde realmente está a alta liquidez. Portanto, agora temos outra visão para esta área. Então estamos definitivamente limitados aqui, mas estamos indo e voltando, tirando liquidez e estopando as pessoas em algumas dessas áreas. Qualquer venda fraca aqui provavelmente estaria colocando seus stops nesta área. Eles tiram essa liquidez, e nós subimos para a área mais alta em 24,25 e imediatamente caímos de volta para o intervalo. Então,
identificando um pouco da estrutura que estávamos olhando nas últimas sessões, podemos ver o desequilíbrio da carteira de ordens em algumas dessas áreas aqui. Veja como, à medida que negociamos de volta para o intervalo, eles empilham o livro na oferta com ordens limite muito agressivas, pressionando o preço para baixo. Nós temos uma recuperação aqui, e vemos a continuação para o lado negativo, e eles entram mais uma vez com ordens limite muito agressivas aqui na oferta. Eles estão reduzindo sua alta liquidez aqui na oferta. Para onde vamos? Nós testamos um pouco dessa área aqui embaixo, onde eles estão começando a entrar no livro, mas eles tiram, então eles realmente não têm intenção de negociar aqui. E então podemos ver uma linha de tendência aqui. Então, temos uma tendência de queda dentro desse intervalo que estamos olhando. Então, para onde vamos? Vamos testar essa alta liquidez aqui em 24,18. Então, não só nós o testamos, como o negociamos através dele. E podemos ver que eles estão oferecendo maior liquidez aqui em 17,25. Parte desse trade, parte dele é tirado e nós descemos para o nosso frame mais alto. Isso é que é fundamental. Então, agora, estamos começando a identificar algumas coisas na estrutura. Então, os shorts fracos, bem, eles já estão fora do mercado aqui. E aí temos uma armadilha aqui. Temos um swing no mercado à vista. Talvez as pessoas estejam vendendo na ruptura aqui, mas estamos chegando a um nível de prazo alto aqui. Então, vamos continuar. A microestrutura, a análise do histórico do fluxo de ordem. Então, você pode precisar ajustar os níveis de contraste aqui em cima para entender os maiores players nesses leilões anteriores. Queremos identificar essa liquidez de longo prazo, o comportamento geral e o contexto. SJ, vamos chegar a essa área aqui em apenas um minuto. E então as transações. Onde elas estão ocorrendo aqui dentro dessa microestrutura? E o que temos aqui é que está realmente parecendo muito bom para a continuação do lado negativo nesta área, ok? Então, e por que eu digo isso? Nós quebramos essa baixa aqui, ok, essa baixa de oscilação, mas neste período de tempo, parece que está bem fraca. Temos a continuação da tendência para o lado negativo. Quebramos essa oscilação em 24,18, e aí temos uma confluência aqui. Temos a nossa linha de tendência, bem como a linha horizontal. Então, está parecendo muito bom para continuar para o lado negativo. Mas, ok, já vimos isso. Então, a alta liquidez começa a entrar aqui na oferta. Temos um recuo para onde rompemos daqui. Então, na verdade, embora tenhamos nocauteado alguns dos stops aqui, e temos a quebra aqui, é meio que nos dois sentidos, mas parece que quer continuar para o lado negativo. Mas vamos começar a olhar para isso e destrinchar. Nossa estrutura quebrou aqui, e também aqui embaixo. Então nossa armadilha no frame de tempo mais alto. É isso que estamos vendo aqui, esse nível que a gente tinha marcado. E aí a nossa liquidez a longo prazo. Nós negociamos por essas áreas aqui. Agora também notamos que entramos no nosso nível aqui e não vemos muitas vendas agressivas. Portanto, há muito pouco sobre esta pequena ponta aqui. Então, estamos começando a ter talvez um quadro um pouco diferente. Está meio que indo para os dois lados aqui. A análise de volume, olhe para o nosso perfil. Embora vejamos alguns pontos grandes aqui embaixo, o perfil também está nos dando alguma visão aqui. Ainda não há muita negociação abaixo, mas, por outro lado, os níveis técnicos parecem bons e esse potencial para essa virada de livro. Então vamos continuar aqui, e o que acontece?
Nós realmente temos uma quebra da estrutura. Nós negociamos de volta para o intervalo, e você pode ver que há alguma compra que começa a aparecer no livro aqui. Ou no perfil de volume do intervalo aqui. Ok, vamos dar zoom nessa área, e é assim que fica. Então, agora nós temos essa quebra de estrutura, e agora realmente devido ao nosso frame mais alto, maior oferta e demanda, e equilíbrio nesse período de tempo mais alto, ainda estamos nessa tendência de alta. Podemos começar a reunir um pouco dessa atividade aqui. E o que está acontecendo? Então, agora o cenário parece muito diferente. Temos exaustão em algumas dessas pequenas áreas aqui embaixo. Eles estão começando a dar lances mais altos, como podemos ver aqui no livro. Essa liquidez está nos dizendo algo. Ainda temos nossa análise de volume aqui, e agora essa estrutura está rompida aqui, ambas. Negociamos de volta no intervalo, e a compra iniciada varre o livro. Aqui está a nossa varredura. Na verdade, é uma varredura microestrutural aqui também, e haverá uma tendência microestrutural aqui, como você provavelmente pôde visualizar. Mas isso é o que é fundamental, porque estamos quebrando a estrutura maior aqui, e negociando até esse nível 2419. Então, agora, vamos dar uma olhada em uma estratégia de reversão e a configuração no contexto. Estamos em um frame mais alto, nossa microestrutura foi quebrada. Estes são fundamentais para entender nesse contexto. Qual é o nosso contexto de liquidez? Bem, tivemos exaustão, temos lances mais altos, e eles estão tirando as ofertas também. Então vamos voltar e rever. Então, essa liquidez foi como um spoof. Eles estavam mostrando alta liquidez aqui dentro e estava parecendo que era um movimento muito bom para o lado negativo. Mas eles tiraram essa liquidez à medida que o preço sobe e negocia além dela. Então, eles não tinham intenção de negociar. E o volume? Cobrimos o perfil do volume, e então também vemos o volume constante acima da estrutura quebrada naquela varredura de livro. E esse é o volume aqui. Agora estamos começando a olhar para essa reversão aqui e começando a pensar em execução. Então, identificando metas de alta liquidez, considere antecipar essa alta liquidez, porque podemos vê-la ali mesmo no bookmap no livro. Então talvez faça isso por um tique ou dois, e considere tirar lucros parciais nessa área de alta liquidez, e então talvez mover seu stop para cima. Na sua entrada, bem, no contexto do movimento, estamos procurando um recuo de onde o preço rompeu. Agora, o que também ocorre, se você tiver um movimento agressivo para fora dessa área, então sua entrada terá que ser mais agressiva também. Então, talvez considere entrar no fundo de um intervalo microestrutural, ou se for realmente agressivo, então olhe para essa última onda de volume no cluster. E você pode considerar, para entradas aqui, você pode considerar ordens em camadas nessa zona. E então, se você for rápido o suficiente também, ou se estiver negociando estratégias automatizadas, você pode considerar a caça de pacotes e participar da compra iniciada. Uma ordem stop ficará abaixo da compra iniciada. Então vamos lá. Então a zona de entrada, estamos procurando um recuo para esta área aqui. Nossos alvos, estamos buscando frente a essa alta liquidez aqui em cima. É aqui que notamos isso antes, e eles ainda estão no livro aqui. Está de volta ao intervalo, e este é o nosso perfil de volume de intervalo de sessão, e este é o VWAP para este momento. Então esse também é um alvo em potencial.
Então agora vamos continuar aqui. Temos um movimento para baixo, e não é muito. Estamos procurando esse bom recuo para essa área, mas isso está se transformando mais como uma reversão de fundo em V, porque não temos um recuo para onde ele quebrou daqui. E em vez disso, nós temos uma quebra desse pequeno intervalo microestrutural aqui apenas por um tique, ou nesta área aqui, e isso seria sua entrada agressiva, sua potencial entrada agressiva aqui para testar abaixo desse intervalo microestrutural. E então nós realmente vamos. De lado aqui por um pouco, e nós realmente voltamos para baixo e agora temos esse teste nesta zona aqui. Então se você fosse muito agressivo você teria entrado em algum lugar aqui dentro, e se você é mais conservador e esperando por um teste novamente para a área de onde rompemos. Bem, nós não fomos até o tique. Viemos a um tique de distância. Mas provavelmente esta área aqui seria onde você gostaria de considerar sua entrada potencial. E vamos dar uma olhada no que a liquidez está nos dizendo aqui? Já sabemos o que o volume nos diz. Então, podemos ver muitas das compras iniciadas, e agora fizemos uma alta maior com o volume de negociação aqui em cima nesses níveis. Então, o volume parece bom, mas o leilão parece muito bom também. Começamos a notar que eles entraram nessas áreas mais cedo com alta liquidez, e eles ainda estão aqui, e estão começando a adicionar mais. E também os vemos virar o livro aqui, potencialmente, ou basicamente. Não é o flip mais agressivo, mas eles estavam aqui na oferta, e algumas dessas negociações é tirada, mas depois eles entram no lado da oferta. E o nosso primeiro alvo que estamos na frente, essa alta liquidez aqui no 2421. Ok. Então, vamos diminuir um pouco o zoom e dar uma olhada aqui, como isso está se desenrolando. Este foi o nosso recuo aqui e potencial entrada, e então aqui está o nosso alvo nesta área aqui, e nós realmente temos outra entrada potencial aqui. Agora, você estaria escalando para dentro e para fora dessa posição, porque essa é uma reversão que estamos analisando. Então, o seu potencial recuo para essa área aqui, isso pode ser uma entrada em potencial, mas também há outra aqui, e nós vamos falar dessa estratégia. A entrada agressiva, juntando essa compra iniciada, porque podemos ver aqui, mais compra iniciada. Entrando e ela varre o livro para o lado positivo aqui. Ok, nossa estratégia de impulso. Então digamos que expandimos e estamos procurando reentrar e levar essa reversão mais alto. Então, estamos acima do nosso frame mais alto, essa estrutura está se mantendo. O contexto de liquidez, exaustão no fundo desse intervalo. Onde eles estão agredindo? Eles estão comprando mais alto, e estão tirando a oferta. Então, isso está começando a parecer bom para a continuação do lado positivo. E o volume? O volume de compra se agrupa em áreas mais altas, e então vemos grande volume de compra iniciado no POC do intervalo microestrutural. Então, vamos analisar um pouco da execução de trade aqui. Aqui está o nosso tempo e aceitação neste intervalo. E então sua entrada agressiva aqui, indo com esse momentum para o lado positivo. Nós abordamos isso ontem. Estamos procurando muitas compras iniciadas para puxar o preço para um nível mais alto. A estrutura está segurando. Como você pode ver, não voltamos abaixo do swing aqui, e também notamos que há algum esgotamento nessas áreas. Já houve uma vez e ainda há de novo. Quero dizer,
há alguns trades, mas não é muito em comparação com algumas das outras áreas, e vemos muito mais verde. Ok, e começamos a vê-los começando a tirar um pouco dessa liquidez nessas áreas aqui também. Então um desequilíbrio no livro, mas eles estão tirando, e eles ainda estão aqui na compra, ok, nessas áreas mais altas aqui. Ok, a compra iniciada puxa para fora desse intervalo, e estamos começando a tender e negociar em um novo intervalo, e, em seguida, nossa execução para essa estratégia é identificar os alvos de maior liquidez. Você poder executar e então considerar que os lucros parciais com a estratégia de momentum, mas estamos procurando a continuação da tendência, nós estamos procurando que começou a compra para negociar em um novo intervalo, e então estamos buscando que isso se repita mais uma vez. A entrada, você pode ter que ser muito rápido aqui, ou talvez você está negociando estratégias automatizadas para traders mais avançados, mas você está procurando uma entrada agressiva. Portanto, uma compra a mercado. Depois você começa a testemunhar uma grande compra iniciada. Para onde iria a ordem stop? Vai ficar abaixo dessa compra iniciada. E você pode ser bastante agressivo com isso, porque se eles compraram de forma muito agressiva, eles continuarão comprando. E estamos procurando a continuação para o lado positivo. Então você pode ser bem agressivo com essa ordem stop. E essa estratégia de impulso, nós já estamos somando a reversão que estamos vendo. Então, isso é excelente para essa continuação na posição atual, escalando para ela. E alvos? Bem, neste momento estamos olhando para esse alvo, talvez nessa liquidez maior nessas áreas aqui ou talvez aqui. Mas como eu disse, você sabe que estamos procurando áreas mais altas, e então você pode querer deixar isso rolar ou talvez considerar tomar uma parcial no topo do intervalo. Grande movimento inicial aqui, como você pode ver, e depois olhe para a virada de livro. Então esse é um movimento importante, nós vamos acima da estrutura aqui e vemos volume, tempo e aceitação nessa área, e eles invertem da oferta para o lance. E eles estão comprando mais alto. E há outra estratégia aqui. Nós vamos abordar este porque não vimos isso aqui. Então este é o terceiro e estamos procurando um recuo para onde rompemos daqui. E este foi um movimento agressivo o suficiente para que não o pegássemos. E de fato olhe para eles virando mais uma vez aqui, eles estavam na oferta aqui e eles viram para o lado do lance aqui em cima, e nós estamos procurando essa continuação para o lado positivo. No geral, como é que este dia terminou? Aqui é onde nós estávamos em 20, 24, 22, apenas olhando para essa pequena área aqui e procurando aquele recuo para onde nós rompemos daqui por volta de 24, 21, e foi o que nós não fizemos, não o pegamos, e você pode ver que nós não só negociamos através da alta da sessão à vista, mas só com os dados que estou mostrando aqui e essa é a extensão dos meus dados. Subimos para 24,28, mas no dia nós realmente subimos para 36,75. Ok? E vamos dar uma olhada aqui, já que temos isso na nossa frente, podemos dar uma olhada em algumas das naturezas fractais desses mercados. Porque se você está negociando no período de tempo mais alto, passamos por muitas análises contextuais diferentes dentro do fluxo de ordens e do livro de ofertas, certo? Mas se você olhar para trás e estiver negociando nesses prazos mais altos, tivemos um período de tempo mais alto aqui, e quebramos a estrutura aqui, mas ainda estamos em um POC, ou na extremidade inferior do POC desse intervalo aqui. É aqui que esse movimento muda, porque não só essa compra iniciada que vemos aqui,
e muda para o lado positivo, e um belo cluster de volume de negociação aqui em uma área mais alta. E foi aí onde alavancou acima, e volume aceitando acima de 2422, e começamos a ver que há inversões no livro nessa área também, procurando por isso, desculpe isso, por essa perda de conexão ali. Então o que estamos passando é uma espécie de visão maior aqui na estrutura, e isso entra nessa natureza fractal dos mercados, certo? Dentro da nossa área de alcance aqui, temos a rejeição aqui embaixo, e este é o fundo V. Esta é realmente uma configuração mais avançada para mostrar, e eu vou mostrar uma muito mais fácil logo depois disso, mas, por que estes são complicados de negociar? É difícil entrar e sair desses, difícil entrar muitas vezes, porque o preço se afasta muito, muito rapidamente. Então é por isso que você pode ter que ser agressivo com algumas dessas entradas. Mas entender o contexto daquele leilão e o volume negociado e dentro da estrutura de frame mais alto é o que é essencial para a configuração e para a execução. E eu estava abordando isso. Nós acabamos de ter aquele balanço de 5 minutos aqui que nós tínhamos reconhecido em nosso período de tempo mais alto, mas o POC daquela área, eu estou em um modo de apresentação, Homero, então eu não tenho isso para mostrar a você, mas o perfil de volume do intervalo de gráfico, você vai ver, tipo uma única distribuição aqui. E então haverá um POC desse intervalo, um ponto de controle desse intervalo de negociação aqui. E é isso que estamos procurando, uma pausa acima e tempo e aceitação acima. E é aí que toda essa compra iniciada dá conta do recado. Puxa o preço para esse novo patamar. É aqui que estamos voltando e revisando e juntando todas essas peças, não só da nossa estrutura, mas da mecânica básica do mercado, varrendo o livro. Você pode ver como isso é poderoso. Parece tão simples na primeira parte do curso, mas você pode ver como é essencial entender muito, muito a fundo esses conceitos. Ok. Porque a gente sai dessa área, e a gente tem tempo, preço, aceitação e volume nessa nova área, ok? Está bem. E sim, então quebramos as máximas daquele dia, e então temos outro recuo aqui, como você pode ver, e depois continuamos para o lado positivo. Movimento muito, muito forte aqui. Como eu disse, difícil de entrar, e é uma estratégia mais avançada para mostrar nessa reversão. Vou montar outro para você onde estamos olhando, mais de um tipo de negociação de fundo arredondado e você verá a mudança no fluxo de ordem não tão dramática quanto esta. E depois na carteira de ordens também. Então, a próxima estratégia, vamos dar uma olhada nessa estratégia de recuo. Isso é muito simples e uma ótima estratégia, probabilidade muito alta aqui. Configuração no contexto: estamos em um ambiente de tendência, estamos procurando uma quebra da estrutura e uma varredura do livro para um novo nível. Contexto de liquidez: o agressor negocia através de uma área, através das ordens limite, e eles são absorvidos, mas eles continuam a negociar através dessa área. Agressores ultrapassam as ordens limite. E então, em termos de volume, você vê pontos de grande volume, e então você verá um cluster de novos volumes negociando fora do intervalo anterior. Então, estamos negociando em um novo nível, e o que você está procurando nesse cluster de volume é o delta correto. Então, se for uma quebra fora de um nível, então você está procurando mais vermelho do que verde. Estamos à procura de vendas agressivas. Se você vê o oposto, e não foi leiloado corretamente, então estamos procurando um retorno de volta ao intervalo, e eu vou analisar isso com outra estratégia da próxima vez com uma reversão, quero dizer,
negociando de volta para o intervalo, desvanecendo a borda exterior. Uma estratégia de alcance limitado, ok? Então o que estamos procurando aqui é, nesse recuo, estamos procurando por um nó de baixo volume, em um nó de baixo volume no perfil. Então vamos dar uma olhada. Isso é muito simples. Podemos ver o 930 aberto aqui. Estamos caminhando para uma liquidez maior. Ele testa isso aqui, e nós negociamos através dele. Parte disso é retirado, e parte é negociado, e por que eu digo isso? Porque olhe para os pontos de grande volume que vemos aqui embaixo, e não vemos muito aqui. Então nesse último minuto, esses caras tiram, e nós vemos a cor certa aqui embaixo nesse novo intervalo abaixo dessa área 2444. Então, muito vermelho. Há um pouco de verde aqui, mas principalmente vermelho. Então o cluster de volume está nos dizendo: procure essa descoberta de preço e continue para o lado negativo. Ok? Temos um recuo de baixo volume em uma área, e ele começa a se esgotar aqui. Também podemos ver que isso está combinando com o nó de baixo volume aqui no perfil. Então, para essa estratégia de recuo, o que dizer da execução? Identificar alvos de maior liquidez, e considerar avançar novamente por alguns ticks. Você quer ter essa execução. E se é continuação e descoberta de preço, no entanto, e você já está em alta, e você está adicionando em uma posição, então talvez você queira, não um avanço, mas continuar a mover esse alvo mais longe, certo? Procurando essa continuidade de tendência, ok? Então você pode pegar suas parciais, mas você também pode procurar essa continuação de tendência. Entrada no pullback, definir ordens limite imediatamente após a quebra. Estamos vendo aquele nó de baixo volume ou talvez executando essa área de nó de baixo volume no perfil porque esta é uma área onde ele vai se esgotar. Não há muito volume de trade nesta área, então você pode ter que ser agressivo aqui, e eu vou te mostrar como isso parece em apenas um minuto. Sua ordem stop. Bem, há algumas variedades que você pode usar aqui, ou variações. Você pode colocá-lo de volta no intervalo, ou talvez ele vai voltar e testar o POC desse intervalo. Ok, então talvez você queira colocá-lo acima disso, ou você também pode considerar em uma entrada parcial sobre esse recuo e, em seguida, no POC um pouco antes dele, escalar em mais alguns contratos. Então, deixe-me mostrar-lhe o que quero dizer. Então aqui está a nossa quebra aqui da área, estamos mirando as áreas mais altas de liquidez aqui embaixo. Vemos um pouco de absorção nessa área, como você pode ver eles ficam no livro, mas depois eles tiram e nós negociamos. Agora aqui está o nosso recuo para onde rompemos, mas está se esgotando aqui. Então é aí que você quer ser realista com a definição dessa ordem limite, porque você quer ser executado na área aqui onde vai negociar. As chances de ser executado nessa área serão muito mais difíceis. Então você pode perder esse movimento. Você pode ser agressivo com um stop se quiser e você pode colocá-lo de volta ao intervalo aqui. Então, o conceito aqui com isso é que foi aí que eles começaram a bater bastante na compra aqui. Então, ou estamos procurando talvez uma virada do livro, neste caso ficamos completamente esgotados e não temos interesse em vendedores nesta área aqui, nas ordens limite na oferta. Mas podemos ver essa virada, e isso seria ainda melhor. Então essa seria a seu stop agressivo, mas você também pode colocar um stop mais conservador acima do POC desse intervalo.
E aqui vai, Homerá, você pode vê-lo aqui, ok? Então esse seria o POC do intervalo por aqui, ok? E você pode vê-lo no gráfico também. Quero dizer, você pode ver que o cluster negocia aqui. Vemos uma pequena microvarredura do livro e um cluster e intervalo começa a ser negociado aqui. Bem, o POC provavelmente estará em algum lugar por aqui. Ok. E assim você pode colocar seu stop lá em cima e você pode considerar uma entrada mais conservadora, ou também colocar outra ordem aqui logo abaixo do POC. Seria aqui dentro, Rimera, em algum lugar por aqui. Ok. Ok, você vai ver isso no seu perfil. Certo. Então, há uma variedade de entradas e técnicas de gerenciamento aqui. Depende de você. Como eu disse, vamos passar por um trade ligado ao intervalo para desvanecer as bordas externas e voltar a negociar no intervalo, porque nós vamos estar esperando que o leilão seja diferente lá. Nesse exemplo aqui, é isso que a gente quer ver. Queremos ver muita agressividade e queremos ver o leilão correto aqui, ok? Eles estão vendendo e a gente não quer poder questionar que eles estão vendendo, certo? E esse é o insight aqui. Agora estamos procurando apenas a falta de compra nessa área aqui, ok? Para voltar para onde rompemos. Relembrando nossas mecânicas de mercado, ok? O que acontece quando varrem o livro agressivamente assim? Muitas vezes você tem esse vácuo de preço. Agora o S&P, ele volta a ser preenchido rapidamente, mas ainda está preso aqui. Temos um recuo para onde saímos, e então há alguma compra nesta área, mas em comparação com o bom cluster e cor do delta, vendas mais agressivas nessas áreas, estamos começando a antecipar a descoberta de preços para o lado negativo. Então, exercícios para a terceira parte. Marque seus níveis com frames de tempo mais altos. Marque suas microestruturas dentro desses frames de tempo mais altos. É essencial aqui. Apenas seguindo alguns desses diagramas nesta apresentação o vai ajudá-lo. Quer dizer, vai ajudar alguns, mas é essencial entender o contexto do leilão e o volume, dentro desse frame maior e microestrutura, ok? Isso é o que realmente nos dá as pistas do que está acontecendo, certo? O resto é mecânico. Você sabe, estamos procurando uma configuração. Já vamos saber como aplicar essa estratégia e configuração. E depois é só execução. Então, entender esse contexto e as variações nesses temas da estratégia e configuração é onde você realmente vai obter o benefício adicional. Então, entendendo o comportamento no leilão, eles estão adicionando, estão tirando liquidez, estão baixando a oferta ou aumentando o lance. Eles estão sendo agressivos ou estão sendo passivos com isso? Estão começando a afastá-lo e adicionar talvez na compra a níveis mais baixos? Isso está mostrando um comportamento meio pessimista. Eles realmente não querem comprar. Então a gente quer entender a zona daquele leilão, a área, e isso nos dá muita percepção. E é aí que esse histórico do livro de ordens limite realmente brilha, podendo usar essas informações a nosso favor. E depois volume, queremos olhar para os nossos clusters e os nossos perfis de volume. E queremos entender a composição desses clusters, a delta, a compra mais agressiva ou a venda mais agressiva. Então estude as estratégias potenciais que você deseja incorporar quando começar a entender o contexto daquele leilão e o volume e a estrutura, e depois as configurações. Basta aplicá-lo e entender os detalhes que você vai aprender pelo contexto, e começar a antecipar o movimento futuro de preços em algumas dessas áreas.
Então, por exemplo, este é bastante simples. Você vai ver isso de novo e de novo. Acontece o tempo todo. Quer dizer, olhe aqui para a abertura de 9:30, aqui está novamente. Aqui está de novo num recuo microestrutural também. Você pode argumentar a favor disso aqui também. Aqui está outra quebra de microestrutura. Vemos a quebra aqui e temos um pullback aqui, ok. Então, se você quiser negociar assim, você pode, mas a maior probabilidade, ou a que se destaca é esta aqui, mas comece a entender as variações nestes, e eu acho que você vai realmente se beneficiar disso. Então basta executar de acordo com esse plano. E depois repita isso uma e outra vez. Usar o modo de reprodução do Bookmap é uma excelente maneira, e você pode notar as variações, e isso é o que permitirá que você realmente compreenda. Em seguida, melhore sua execução. Ok, na parte 4 vamos analisar os aplicativos avançados, e vamos visualizar um pouco. Contexto do leilão avançado, vamos começar a olhar para alguns spoofing, flipping, acumulação de volume, etc. Haverá muitas coisas diferentes que vamos olhar e as confluências nessas áreas. As mesmas estratégias, as mesmas mecânicas básicas de mercado e a mesma análise de prazos mais altos, mas agora vamos adicionar essas confluências, ok? Vamos olhar para o delta de volume acumulado, mercados correlacionados, olhar para o nosso indicador de iceberg, ou ordens ocultas, plays maiores onde eles podem estar se alinhando e, em seguida, para sua execução, você pode começar a olhar para algumas das estratégias automatizadas e app dentro do Bookmap. Então vamos analisar algumas das perguntas aqui, e então vamos encerrar. Como distinguimos quando usando um frame mais alto, a baixa irá se manter ou quebrar? Bem, nós passamos por isso, SJ, eu acho, em detalhes. Quero dizer, deixe-me saber se você ainda tem dúvidas sobre isso. Na verdade, era um exemplo mais avançado. Foi meio complicado, e eu reconheço isso. Mas foi quando começamos a ver a compra iniciada e a quebra e a sustentação da estrutura que nos deram pistas realmente boas. E também a análise de frames mais altos também foi essencial. Ok, entendendo que tivemos uma oscilação para o lado positivo que tirou qualquer um dos vendedores agressivos que eram fracos. Então estamos começando a antecipar potencialmente a reversão, ok? Ok, vamos ver. Ok. Vejamos, POC é o. Sim, isso está correto, Francisco, sim, POC e nó de alto volume, bem, quero dizer, para esse intervalo, sim. Ok, se o preço subir para o stop loss conservador, não quebraria a linha de tendência de baixa? E então, como vemos a estrutura do mercado? Ok, então você está falando, SJ, de qual deles você está falando? Este aqui. Ok, olhando para o nosso. Certo, ok. Então, e sua pergunta é: bem, não, quero dizer,
Este é realmente muito simples. Quero dizer, podemos juntar isso muito bem, e vemos a exaustão aqui em nosso nó de baixo volume. Então este é muito, muito limpo. Mas vamos supor que você comece a ver talvez uma linha de tendência se desenvolver aqui. Então, o que podemos ter, e depende. Muitas vezes, este é um exemplo tão simples. Nível. Viu como a liquidez está começando a entrar talvez nessa área aqui? É um pouco, quero dizer, eles estavam aqui antes, mas agora estão na oferta. Bem, especialmente na quebra inicial, muitas vezes ele vai quebrar para um novo nível, mas ele vai voltar e vai testar o POC naquela área, naquele ponto de controle. E haverá uma batalha lá. E queremos ver se ainda há vendas iniciadas naquela área. Então, talvez nesta área aqui. Então é aí que você pode ter um potencial recuo. Então, você pode começar a antecipar isso, mas se você começar a ver talvez uma quebra mais rasa e então talvez um recuo, e você vê alguma exaustão talvez de volta para essa área. E então você ainda está antecipando esse movimento de preço para o lado negativo, ok? E vai ser um pouco mais raso, ok? Então, 9,55 aqui mesmo. Vejamos. Sim, quero dizer, se você vê compras muito agressivas entrarem aqui, então eu começaria a olhar para isso de forma diferente. Quer dizer, eu gostaria de ver a cor desses pontos, quero ver mais verde. E quero vê-los entrar aqui com compras realmente grandes e agressivas, certo? Se eles fizerem isso, bem, então eu simplesmente tiraria essa ordem toda, ok? Eu posso simplesmente parar antes que meu stop loss seja atingido. Porque se for esse o caso, então estamos procurando uma reversão. Esta será uma área de alcance e, potencialmente, negocia para o outro lado desse intervalo aqui. Tudo bem, então você vai ter que estudar isso, e você vai ter que passar pelas variações para entender o contexto, e esse contexto aqui é bem limpo, certo? De qualquer forma, é possível que haja um pequeno aumento de volume em algumas dessas áreas aqui, e talvez você veja as vendas iniciadas mais uma vez, certo? E é aí que talvez você possa entrar ainda mais, se estiver procurando por isso, certo? Ok. Sim, quero dizer, realmente, é contextual. E quanto mais você ver isso, mais você vai saber, e melhor será a sua execução. Ok? Está bem. Vejamos. Como saber se a liquidez vai ser absorvida ou esgotada? Bem, nós não saberemos. Quero dizer, neste caso, eles ficaram no livro aqui, e podemos ver isso muito claramente quando sabemos disso, certo? E podemos ver pontos vermelhos negociando nessa alta liquidez aqui. E isso foi absorvido aqui neste momento. Ele só foi absorvido e só reverteu por cerca de 1,4 ticks ou mais. E aí voltou e testou novamente essas áreas e ainda estava começando a ser absorvido, e eles tiraram. E eles tiraram e estão aqui embaixo nesse nível mais baixo. Parece que eles tiraram bem no último minuto aqui também. Ok, e então eles estão sendo executados nessas áreas aqui. Eu observaria, sim, a cor do agressor, o tamanho e a velocidade, e como ele leiloa.
É por isso que vamos passar por essa estratégia de voltar à estratégia de intervalo, mas aqui ele leiloou corretamente, e vemos pontos vermelhos agressivos desde o início. Até o fundo. Se não conseguirmos isso, teremos o potencial não apenas de voltar a ele, mas também de voltar ao meio do intervalo e, potencialmente, ao outro lado. Siddharth, de nada. Obrigado. Obrigado pelos elogios. Vejamos. Sim, quero dizer, Francisco, entendendo aqueles básicos que abordamos na primeira parte, a mecânica do mercado, é muito importante ficar bom nisso, porque é assim que o mercado funciona, e você vai ver isso de novo e de novo e de novo. E sim, olha essa área aqui, olha como ela foi leiloada aqui. Não vimos aqui uma demanda de compras agressivas, certo? Começamos a vê-lo aqui talvez um pouco, mas simplesmente não é apenas para alguns tiques, e então isso está de volta à abertura, e ninguém quer levar para mais alto. Então, estou procurando um retorno para lá, e não sou o único. Veja a alta liquidez aqui. Então, outra pessoa teve a mesma ideia, e parece que eles conseguiram seu desejo aqui, um pequeno aglomerado de volume em torno disso, mas isso não foi suficiente. Os vendedores ainda entraram e levaram para baixo. Sim, quero dizer, bem, esses caras aqui vão ficar presos, e onde eles vão cobrir? Bem, você sabe, provavelmente até algumas dessas áreas aqui nos balanços, certo? Se eles forem realmente agressivos, eles serão parados talvez aqui, ok? E talvez seja essa enxurrada aqui que a gente vê. Ok, mas os agressores realmente começaram a entrar aqui quando passamos desse nível. Tudo bem, pessoal, bem, foi uma ótima sessão, e vou tentar montar este webinar para que seja um webinar completo. Desculpe a desconexão lá. E sim, apenas você vê a isenção de responsabilidade de risco em todos esses também, você sabe, negociar ações em futuros envolve risco substancial de perda não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Então, é importante passar isso para que estejamos em conformidade e não haja expectativas selvagens aqui. Porque estamos repassando algumas configurações de probabilidade bastante altas, mas é contextual, como vocês estão percebendo. Mas podemos vê-lo, e podemos lê-lo no histórico do livro de ofertas. Tudo bem, pessoal, foi uma boa semana, e vamos nos encontrar na próxima semana. Tudo bem? Ok. Tudo bem, pessoal. Se cuidem. Muito obrigado. Até a próxima.